Ok. Ok, amados, chegamos aí para mais um estudo, abençoados. E o tema desse estudo agora, hoje, é o outro fundamento. Amém, amados? Esse é o Ministério Notícia da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiar. Então vamos falar hoje sobre o outro fundamento. Bem, amados, vamos falar sobre graça e sobre lei. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os olhos dos vossos corações para poderes compreender e guardar em vossos corações com fé o Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, amados? Amados, você sabe o que é graça? Você sabe o que é lei? Pessoal, vou explicar qual é o fundamento da graça e qual é o fundamento da lei. Bom, de Moisés recebemos os mandamentos no Monte Horeb. De Moisés também recebemos suas leis, até vindo Jesus Cristo. A lei de Moisés fora revogada. A partir daí se levanta outro sacerdócio, não segundo a lei, não segundo Levítico, não segundo Arão, mas outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, amados? Leiam Hebreus 7, 11 a 19, entenderão o que eu estou dizendo. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Bem, amado? Quando Jesus Cristo trouxe o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho também chamado de Evangelho da verdade, o Evangelho do reino de Deus, quando o Senhor Jesus veio trazendo o Evangelho do reino, o Evangelho da graça, findou-se também o fim da lei mosaica, para que o reino de Deus entrasse no mundo e em nossas vidas. João Batista veio preparar o lugar daquele que traria para o povo, principalmente o seu povo, os judeus, a fé, a salvação, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que o Mestre Jesus começou a anunciar o reino de Deus, o reino de Deus começou a entrar no mundo. Lucas 16,16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus, e todos os homens se esforçam por entrar nele. Amados, quando João Batista veio anunciando a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ali já começou a mudar o sacerdócio. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou e começou a ensinar o Evangelho do reino, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ali começou a se manifestar o reino de Deus na terra.
Bem, amados. E o Rabi Jesus começou a ensinar o Evangelho da graça. Mas depois que foi morto, crucificado na cruz, ele disse: estar consumado. Ou seja, está consumado, toda a lei está abolida e o reino de Deus está estabelecido no mundo. Mas depois que ele subiu ao Pai, aconteceu que os seus discípulos, os apóstolos antigos, começaram a se corromper, fazendo exceções de pessoas, ou seja, só os judeus poderiam participar da palavra deles. Começaram a mudar a graça, pervertendo os caminhos da graça, mistificando a graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com rituais da lei. Então foi preciso que nosso Senhor Jesus Cristo levantasse outros discípulos, chamado no hebraico de Shaul Hashali, o apóstolo Paulo de Tarso, também chamado de Saulo. E Saulo, ou Paulo, disse em 1 Coríntios 3,10: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Porque os primeiros apóstolos, antes de Paulo, estavam lançando outro fundamento em cima do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz isso, ensina isso, né, aos seus ouvintes, aos seus discípulos, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O Messias, nosso Mestre Jesus, trouxe e ensinou o Evangelho do Reino de Deus. Mas os primeiros apóstolos não aceitaram, ou porque decaíram da graça, ou até mesmo por medo da perseguição dos fariseus. Não se sabe o correto, mas acontece que eles decaíram da graça. O que eles estavam pregando já não era mais graça, já era uma graça misturada, uma graça adulterada. Eles não estavam aceitando os goi, os gentios, os estrangeiros. Estavam mudando o Evangelho, que era para todos os povos, sem exceção. Assim foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo de Tarso veio novamente em 2 Coríntios 11,4 e diz: se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente do que temos abraçado, esse de boa mente o tolerais. A palavra tolerar é para não discutirmos, não contendermos, amados, porque quem não recebe a graça vai continuar-se na lei. E no final desse estudo você vai ver o que acontece com quem está servindo a lei. Agora, aqueles que receber a graça, entender, o Espírito Santo tocar e crer em espírito, no espírito aceitarás. Porque o Espírito Santo diz que buscaria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E a falta de conhecimento leva ao questionamento, e muitas vezes o questionamento é bom. O questionamento leva à busca, leva ao abrir dos olhos. Amém? Continuando, o apóstolo Paulo de Tarso juntou com Barnabé e outros discípulos e começaram então a pregar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo aos estrangeiros, aos gentios, aos goi. Mas os antigos apóstolos começaram a persegui-los, começaram a perverter
as suas pregações. Então, num dia que ele estava em reunião, junto com profetas, discípulos, apóstolos e vários membros da igreja, o Espírito Santo veio e separou Barnabé e Paulo para pregarem o evangelho genuíno da graça de Senhor Jesus Cristo aos gentios. Vamos confirmar aqui em Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, ou Paulo de Tarso, para a obra a que os tenho chamado. Bem, amados, o Espírito Santo separou, deixou os antigos discípulos, os antigos apóstolos anteriores a Paulo de Tarso, continuar pregando aos judeus, que já tinham pervertido a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Barnabé, Paulo e outros, até alguns antigos acompanharam Paulo, foram escolhidos para pregar para os gentios a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para os gentios. Abençoados, os chamados evangelhos, na verdade, são evangelhos falsos, posto como evangelho na Bíblia pelo bispo Atanásio de Alexandria, padre teólogo da Igreja Romana. O evangelho, abençoar as boas novas do Messias Jesus, estão nas cartas de Paulo. Os outros evangelhos não fazem parte do evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus e são chamados de lei ou sistema religioso, ou seja, todas as igrejas que mantêm rituais da lei são e servem a lei. Vamos ver o que diz Gálatas 3, 10, 11. Para quem está nas igrejas tradicionais, que nós chamamos de sistema religioso, que estão servindo Jesus, estão dizendo que estão vivendo a graça de Deus, mas estão misturando rituais religiosos na graça de Deus. Gálatas diz: pois todos que são das obras da lei, todas as igrejas, todo sistema religioso, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. E, portanto, é evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei de Moisés, pois o justo viverá por fé. No próximo estudo, daremos seguimento dessa palavra: o justo viverá por fé. Amados, Hebreus 6 está claramente dizendo para nós deixarmos de lado, pormos de parte todos esses rituais feitos dentro das igrejas. O ensino de batismo, ressurreição de mãos, os principais jejuns, Santa Ceia. Isso é para deixar separado, não misturar essas coisas com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vocês que estão servindo Jesus, mas misturando os evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e os rituais da lei, estão, na verdade, em prostituição religiosa. Isso é chamado prostituição religiosa. Bem, amados, porque é uma igreja, um templo, que somos nós, mas que estamos servindo o noivo, nosso Senhor Jesus Cristo, mas damos ouvido e praticando as ordenanças do segundo noivo, que é Moisés, o noivo da lei. Então temos o noivo da graça, o noivo da lei, e nós no meio servindo os dois. Isso é prostituição religiosa, amados. Devemos seguir somente a graça genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, venha para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Venha servir corretamente
o nosso Senhor Jesus, e que eu peço, amados, que aprendam comigo mais sobre a graça. Dê um like nesse vídeo. Estou indo embora agora e acompanhe o próximo vídeo que virá. O tema: o justo virá por fé. Amém? Esse é o Ministério Notizer da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiar. Bem, amados, assim seja. Muito obrigado. Até a próxima. Buscar o reino de Deus significa agir em função da semente para que esta dê frutos, porque o reino de Deus é espiritual. Segue-se que seus frutos também o sejam, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade.